Olá, este vídeo vai ser uma análise de um filme de desenhos animados com cerca de 8 minutos. É um filme que está cheio de simbolismo, e o simbolismo e a simbologia são características do satanismo. E nós somos, de alguma forma, controlados como marionetes, entre aspas, por elites, famílias poderosas, ditas segundo os arquivos da CIA 13 famílias poderosas, as 13 linhas dos Illuminati. E é incrível que para se perceber aquilo que nos mostram seja preciso um fundo de conhecimento, e de conhecimentos que agradeço a Deus por lá ter chegado e por o poder comentar. Eu não sei se este filme foi feito por algum Illuminati ou por alguém que quis denunciar os Illuminati. E é na capacidade de o decifrar e no conhecer a simbologia que está o segredo para uma melhor compreensão do mundo. É um filme que não é fácil, é assustador, as personagens são feias. E é um filme que muita gente não terá a coragem de ver ou de ouvir a explicação. Mas é de facto aquilo que nos rodeia e que gera as nações e a história dos últimos tempos. A influência do satanismo, cujo livro a que chamaram a Bíblia e foi descrito por um grande sábio, e que nada se compara à grandiosidade da Bíblia, que é uma obra extraordinária porque descritiva de Deus. Mas há a chamada Bíblia Satânica, escrita pelo Anthony LaVey, ou Anton LaVey. Eu vou colocar depois um link para uma explicação de um sábio sobre ela mesma. E é importante que eu faça este vídeo antes do dia 15 de dezembro, porque neste momento, por exemplo, na comunicação social não soube falar nada sobre o combate eleitoral que se está a passar nos Estados Unidos. E basicamente as pessoas foram enganadas. E esse filme reflete isso. Um outro filme que reflete aquilo que se passa nas elites mundiais é o Eyes Wide Shut, do Stanley Kubrick, que morreu ou foi morto pouco depois de o mostrar, e do qual desapareceram 24 minutos, que quase certeza descrevem com mais rigor
rituais satânicos. E é isso que vos quero mostrar. É dentro de. Não vos quero mostrar os rituais satânicos, mas mostrar este I Pet the Goat, porque é uma produção muito cara, nota-se. E vão ver a simbologia que tem. E eu vou comentá-lo. E vou deixar também um link para ele. E vamos avançar então para a visualização do mesmo. Devo relembrar ainda que às elites satânicas e aos pedófilos de topo, porque a pedofilia é no fundo uma busca por a imortalidade. Muitas pessoas não sabem isto, mas os satânicos e os pedófilos de topo, que serão mais que pedófilos e serão e terão um outro nome com o qual eu não vos quero chocar já tanto. Eles gostam de nos mostrar, e quem sabe quem eles são, e há uma lista, eles gostam de nos mostrar por simbologia, e às vezes há perfis de Instagram e assim, muitos deles que pensam que os apagaram, mas os chamados guerreiros digitais têm-os. E os guerreiros digitais foram basicamente nomeados assim pelo General Flynn, que trabalhou para a administração Trump como Conselheiro Nacional de Segurança e foi o DNI, diretor da Inteligência Nacional, chefe de todas as agências de espionagem, e que se diz que tem uma lista destes elitistas satânicos. E é interessante como ele agora é perdoado, entre aspas, pelo Trump, e depois o processo é deitado fora, mas não é readmitido de novo. E como é que, com tantas provas que existem, e nós podemos ver, por exemplo, perfis de Instagram que foram apagados, etc., bebés com preços, como se fosse uma mercadoria qualquer. E se não apanharmos isso em determinadas alturas, eles depois apagam as coisas, mas fica sempre alguma coisa. E foi talvez por causa disto que os serviços secretos quiseram dar, militares se diz que quiseram dar uma mexida no estabelecimento, naquilo que é o chamado Estado Profundo. Há elites em vários países que copiam estes rituais e muitas vezes, inclusivamente por exemplo, na Super Bowl, na final de futebol americano, muitos dos espetáculos ao intervalo são basicamente uma representação de rituais satânicos e muitos dos artistas são, se não conscientemente, são levados por esta gente. Uma das características, por exemplo, dos Illuminati é o chamado One Eye, o um olho. E se vocês repararem e começarem a pensar em muitas das fotografias que viram, começam a ver artistas ou a tapar um olho com a mão, ou só a mostrar um olho. Comecem a reparar nisso, nos vídeos e assim. Ok? Ainda há pouco uma artista portuguesa, relativamente jovem, apareceu com uma mão a tocar um olho, a tapar um olho. Logo, pensou que era uma moda? Ou há realmente algo muito mais profundo e que gera
toda e que tem vindo a gerir toda a história humana. Vamos ver então iPad the Goat. Vou fazer então a análise ao iPad the Goat. E iPad the Goat simboliza em português eu acaricio o bode ou a cabra, que é simbologia, o bode ou a cabra é simbologia satânica. Uma vez, num pedido de ajuda por causa de uns miúdos desaparecidos da Europol, lá estava a presença do bode e eu dei uma ajuda naquilo que podia, porque consegui identificar um número que estava presente numa foto. E esse número era a representação portanto, a Europol, a Polícia Europeia, pedia ajuda a quem soubesse alguma coisa sobre aquilo. E um desses números coincidia com algo que eu conhecia e tinha visto na porta de um carro de NASCAR nos Estados Unidos. Todo este fenómeno foi descrito por um ex-agente do FBI de nome Ted Gunderson. Penso que já faleceu, era um agente sénior já nos 80. E há testemunhos também de pessoas que escaparam de rituais satânicos e de programações ao estilo MK Ultra, portanto, programações mentais, especialmente quando são novos. Muitas vezes são os pais ou familiares são já satanistas. E há depois uma hierarquia. Aliás, os Illuminati têm um site onde as pessoas podem aderir, quase certeza, para a sua perdição eterna. Aí ser-lhes-á obrigado ao subirem na hierarquia a cometerem crimes que os deixam comprometidos com a organização e que levam a alma deles para a perdição eterna. É dito que nas suas celebrações é convocado o diabo. Tão simples de explicar e tão cruel como isso. E depois são simbologias conhecidas por muitas unidades de polícia de topo e de investigação. Vamos então ver com o meu comentário o iPad the Goat. O iPad the Goat, há quanto tempo conheço eu o iPad the Goat? O iPad the Goat 2. Talvez desde 2018 ou qualquer coisa desse estilo. Vamos lá. Lembro-vos que, para gozo dos satânicos, eles gostam de fazer coisas e mostrar-nos, porque sabem que a maioria das pessoas não percebe. Então, dá-lhes gozo. Vejamos esta parte de abertura do filme I Pet the Goat. O que temos aqui é
para quem bem se lembra, a mesma vedação que temos, ou que tínhamos, nos campos de concentração nazis. Aqueles isolamentos, etc. E então aparece o bode e o título do filme, I Pet the Goat, e aqui em cima um código de barras, e nesse código de barras tem os números 666, ou seja, o número da besta. Entretanto, o filme é todo cheio de coisas por trás que nem eu próprio consigo todas perceber, e há outras pessoas que vão vendo e cada vez descobrindo mais coisas sobre a forma como está feito. Uma coisa interessante é que o bode está dentro do campo de concentração, mas por sua vez o bode está quase dentro de uma caixa de encomenda, quase como se tivesse sido posto de propósito no campo de concentração. E é aqui na Segunda Guerra Mundial começam muitas das coisas. Eu poderia dizer, até que ponto não estarão a dizer que, havendo uma luta entre os judeus, muitos deles foram postos lá de propósito com um fim. Nessa luta entre os judeus, isto é comentário meu, terão aqueles que são judeus messiânicos, que acreditam em Cristo, e aqueles que são os sionistas. Aqui temos umas mãos a mexer uma marionete humana, umas mãos terríveis, a mexer uma marionete humana, e essa marionete humana é a figura do ex-presidente George Bush, presidente na altura do 11 de setembro. E aqui reparem uma coisa. Ele aparece a fazer sapateado numa sala de aulas. Aparece uma estrela projetada em luz no chão, e a estrela de 5 pontas virada ao contrário é o símbolo, é um dos símbolos satânicos. Aparecem as palavras Revolution. Depois há coisas que se podem analisar aqui no quadro. Uma professora, e se vocês bem se lembram quando foi o 11 de setembro, ele estava numa... quando lhe é dito que estava a acontecer os atentados, ele estava numa escola. Outra coisa muito interessante que eu vos digo é o chão é feito com quadrados, um xadrez branco e preto. E a professora parece um bocado a Oprah, mas isto não sei, é uma coisa minha. Agora, o chão, os quadrados brancos e pretos no chão fazem lembrar o quê? O chão dos templos maçónicos, da maçonaria. Reparem que ele diz aquela questão, não estou a reparar, não estou a comentar aquilo que está no quadro, mas ele diz aquela questão que é: engana-me uma vez, vergonha tua. Enganas-me 2 vezes, vergonha vossa. Como quem diz, o pessoal está farto de vos enganar e vocês não topam nada. O facto de ele rodar a cabeça faz lembrar aquilo que se diz sobre, e que aparece nos filmes sobre, se bem eu sei, possessões demoníacas e assim. Ora, na realidade, segundo os exorcistas, não é assim que se manifestam as possessões demoníacas, mas não é dessa forma.
como são descritas nos filmes, mas com outras pessoas imitando, por exemplo, um, comportamentos ou formas de falar ou de estar de pessoas falecidas. Ele a seguir transforma-se no Obama, um enganador simpático, a rir-se. E aqui há algo que eu próprio estou que eu agora próprio estou a reparar pela primeira vez. Porque a gente vai vendo isto e vai vendo sempre certas coisas. Reparem que aqui está um quê. Que é de QAnon. E quando o QAnon começou a revelar coisas mais secretas, o fenómeno QAnon, dizia-se Follow the White Rabbit, segue o coelho branco. E segue o coelho branco, porque com alusão onde é que aparece um coelho branco? Na Alice no País das Maravilhas. E uma das famílias dita Illuminati é a família Disney. Depois tem aqui a humanidade como um bocado prisioneira, com o arame farpado. Mas só agora é que me lembro, é que reparei neste quê. E a miúda tem na mão, esta miúda loira de olhos azuis, eu desconfio que significará Ivanka Trump. Por outro lado, estou agora a reparar noutra coisa, e estou a ver ali um veado, e eu, se não me engano, os veados são postos, são postos em certos brasões. Não sei se a família dos Rothschilds terá algum veado ou alguma coisa disso no brasão. E depois há ali um jarro, mas tudo isto tem o seu simbolismo. E a miúda está com a maçã. Reparem, a maçã é o símbolo já de Adão e Eva que foi dado para a mulher pecar. Não comas da árvore dessa maçã, da árvore do fruto, não comas do fruto da macieira. Logo, o fruto representa o pecado. A miúda, eu desconfio eu, poderá ser, e reparem, a própria humanidade é disforme, e eu desconfio que poderá ser a Ivanka porque na sequência dos três presidentes a seguir ao Obama aparece o Trump. Porquê a Ivanka? Porque a Ivanka é casada com o Jared Kushner e há fenómenos estranhos para mim em relação ao Jared Kushner. Inclusivamente, o Jared Kushner tem um prédio, coincidência ou não, mas a sede era num chamado prédio famoso de Nova York, o chamado edifício 666. Logo, este iPad da Goat 2, não sei se será algo feito por os Illuminati ou por alguém que os quer denunciar. Reparemos. A miúda não se deixa, não come a maçã, mas não age. E depois a maçã rola até um ponto que eu não consigo decifrar. Aqui há uma bota a calcar uma moeda. Uma bota com biqueira de aço a calcar uma moeda. Não consigo decifrar isto ainda. E aqui tem um LC. Não consigo ainda decifrar.
A maçã abre-se e a figura do Obama, e dá uma flor, e a figura do Obama começa a suar e começa a ter medo de que possivelmente alguém pudesse descobrir alguma coisa. Passamos para o mundo exterior e repare-se que a bandeira dos Estados Unidos é rasgada, está com o poste meio caído e parte a voar. E reparemos o que temos. Temos a representação das Torres Gêmeas a cair e a desabarem. Temos um boneco a saltar, possivelmente a lembrar aqueles que se atiraram das torres. E aqui começamos a ver uma figura de um barco, e nesta cabeça, na proa do barco, temos aquela representação de um deus egípcio. Isto é muito importante porque, segundo as teorias ligadas aos Illuminati e assim, tudo se diz que a parte demoníaca vem do Antigo Egito, o olho de Osíris. Daí o barco egípcio. Aqui aparece a representação do Bin Laden e dos seus, e é muito interessante que o Bin Laden no seu... Estava eu a dizer, é muito interessante que o Bin Laden no seu uniforme tem aqui um símbolo que é fácil de discernir qual é. É o símbolo da CIA. E é dito, para quem sabe, que o Bin Laden estaria ligado à CIA e que quando visitou os Estados Unidos porque lutava contra os russos no Afeganistão, lhe foi dado o nome de Tim Osman. E teria não morrido naquele raid que o Obama anunciou, mas se não estou enganado, em 13 de dezembro de 2001, de problemas renais, ou, seguindo aquilo que disse a ex-primeiro-ministro do Paquistão, Benazir Bhutto, teria sido morto por alguém de nome Omar Sheikh, que ela disse que se lhe acontecesse alguma coisa, deveria procurá-lo. Por outro lado, Bin Laden tem umas asas estilo anjo demoníaco. Sabemos que Lúcifer era um anjo revoltado. E temos aqui a lua crescente do Islão, a vermelho. Logo, resumindo e continuando a análise, isto diz-nos que o 11 de setembro, de facto, teria sido obra não do Bin Laden só por si, mas um trabalho interno. Outra coisa interessante é este símbolo que ele tem aqui na barba, que não consigo descortinar, e o facto de estes soldados dele serem estilo piramidais. E o triângulo que está presente nos 33 graus maçónicos e inclusivamente da cena das pirâmides do Egito, talvez tenha alguma coisa a ver com isso. E reparemos, logo a seguir aparece aqui torres de petróleo a funcionar, e aqui em vez de ser sangue é petróleo, ou seja, talvez tudo feito por uma guerra por causa do petróleo do Iraque. E muito interessante é esta parte aqui, não só aparece o símbolo da CIA no peito do Bin Laden, como aparece aqui a chamada Staten Island, onde está a Estátua da Liberdade,
aparece colocada sobre o símbolo do Estado de Israel. Isto poderá querer dizer, para mim, que houve envolvimento dos israelitas. Ou de parte dos israelitas. E agora reparem, aparece um ovo com o útero de um bebê seguro pela mão e a ser rodeado pela serpente. Serpente que é o demónio. E o olho da serpente é a televisão. A forma de programar as pessoas e de as enganar. Cá está o símbolo de Osíris. E aqui aparece a primeira imagem de algo que se vai revelar um Cristo. Uma imagem de Cristo. Mas, reparem, um coração dentro de outro coração. Isto, um coração dentro de outro coração, é um símbolo pedófilo. Porquê? Porque significa, está na simbologia pedófila, significa estilo como se fosse o amor de um adulto por uma criança, um coração maior sobre um coração mais pequeno. E isto será não só porque traz uma aura, não o Cristo, mas o chamado Anticristo. Que se pensa, ou que se quer trazer ao mundo. E reparem como na testa dele, e aqui tem uma coroa de espinhos, mas que é em arame farpado, está o olho dos Illuminatis, o olho de Osíris. E aparece no ecrã da televisão uma figura que representará o demónio. E ligada ao cérebro de um miúdo ou de um humano a sofrer e com vários comprimidos e uns alfinetes mas com vários comprimidos para o ajudar a viver todas as questões mentais, da ansiedade, etc. E um deles azul. Poderá ser o Viagra? Nos olhos do miúdo ou do humano a passar as informações da bolsa do Nasdaq. Deixem ver no olho esquerdo, direito, o que é que se passa. Aparece Nasdaq e no outro olho aparece War Coverage. E aqui aparecem 3 aviões que são sem dúvidas representações do B-2 americano, porque é a única nação que tem o B-2, o bombardeiro. E eles vão bombardear aquilo que parece ser uma mesquita, possivelmente referindo-se à guerra do Afeganistão. E aqui aparece uma alusão à Pietà, que é a estátua de Nossa Senhora com Cristo nos braços. E aparece, portanto, o choro. E aparece aqui o bebê, portanto, ensanguentado. E aparece aqui um frasco, estilo um frasco de perfume, como se fosse aquilo que se diria que haviam armas químicas ou armas no Iraque. Ou poderá ser outra coisa. Reparem aqui o miúdo está doente de uma forma esquisita.
Um dos olhos está completamente mudado e ensanguentado e aparece o escaravelho. O escaravelho que era muito simbológico, e se lembrarem dos filmes A Múmia e assim, e o escaravelho tem um símbolo nele. Aqui, o miúdo guerreiro com o miúdo ou uma miúda guerreira com uma arma, e aqui no braço uma caveira e ossos. Será uma referência aos Skulls and Bones? Não é? E aquilo que vai acontecer é uma alusão ao abuso sexual de menores. Aqui o afundamento do comunismo. Aqui uma alusão a Tiananmen, a humanidade a render-se em frente aos tanques. E que aparece pela primeira vez a figura mais completa do Anticristo. Que reparem, se tem movimento estilo de ganzado. A humanidade em sofrimento, com a televisão a bombardeá-la. E este Anticristo lança as chamas do inferno, basicamente, à medida que vai percorrendo os canais da história. Entretanto, os peixes, que será a humanidade, vão se sentindo atraídos por esta figura e saltando para o barco dela. Isto pode representar toda a apostasia e todo as doutrinas de que o homem é super importante, Deus não existe, etc. E reparem como aos pés dele estão sobre uma bandeja, talvez para não queimar o barco. Que nitidamente um símbolo fálico. Uma bruxa prisioneira. A humanidade de executivos. E ergue-se dessa humanidade de executivos uma figura que os destrói, que é o Cristo. Ou o Anticristo. E o Maestro, com a sua caveira, a gerir toda a história. Depois há aqui o erguer de um miúdo que não consigo identificar, mas que penso que terá a ver com aquilo que muitas vezes falam certas religiões cristãs na segunda vinda de Cristo, mas aquilo que acontece é que poderá aquilo que as pessoas pensam ser o erguer ou a vinda do Messias, esse Messias não ser um Messias, ser um falso Messias. Que se ergue a partir daquilo que foi destruído pelos bombardeiros. Um boneco mascarado que dança, e aqui reparem. Aqui talvez uma alusão às máscaras do Covid, mas de certa forma venezianas também.
Muito dos rituais do carnaval veneziano fazem lembrar aquele famoso baile dos anos 70 dos Rothschilds, com aquelas máscaras. A imagem de um portal demoníaco. E esta flor, que será a flor de lótus, terá uma simbologia que depois terei que tentar perceber. Reparem que vamos ver esta igreja aqui atrás a desmoronar-se. Talvez o desmoronar da igreja católica face à apostasia. Se há referências ao passado, vemos também referências mais ao presente. E ao futuro, talvez. Aqui é muito interessante que, à medida que caminha em relação ao Sol, à luz, à chamada luz, temos aqui estilo um símbolo de uma pomba. E há sempre coisas que nós vamos vendo aqui. E vemos aqui as 3 pirâmides do Egito. Lá está. A cena do Egito, Babilónia, Egito, etc. E vemos aqui aquilo que serão meteoritos ou satélites ou até mísseis nucleares. E é muito interessante que esta questão dos asteroides e assim é referida, ou foi referida há pouco tempo por um ex-agente da CIA de origem israelita, mas que é contra os sionistas, os israelitas sionistas. E reparem como uma pirâmide é atingida e destruída. E é um filme de Louis Lefebvre. E este é o iPad da Goat. O que é que isto nos diz? O que é que isto nos mostra? Que caminhamos talvez para e dentro de um plano pré-estabelecido. E isto levar-nos a pensar. É muito interessante também em relação àquela miúda, à loirinha, que ela até está rodeada pelo quê? Mas não destrói, não come a maçã, mas não a destrói. Deixa-a fugir. Ou seja, há quase como uma espécie de uma esperança com o quê? Mas depois acabam as coisas por seguir o seu caminho. E é isso. É, no entanto, uma interpretação minha. E, por exemplo, aquela questão da Estátua da Liberdade estar assente sobre o símbolo de Israel pode querer não dizer um envolvimento de Israel na questão do 11 de setembro, mas que os Estados Unidos são de facto a liberdade e a Estátua da Liberdade, que os Estados Unidos são de facto construídos sobre o fundo e sobre o apoio israelita, basicamente.
e nós sabemos as relações que há entre eles. Outras interpretações são da minha pessoais, daquilo que eu conheço e que vou sabendo, logo são subjetivas. Agora que é um filme extremamente revelador e assustador e que faz pensar, não é? Faz. Eu poderia, sobre todos estes assuntos, ficar a falar dias sobre isso. Mas gostava que antes do dia 15 vocês tivessem esta ideia de que, de facto, a humanidade é muito controlada, digamos assim. E a informação é um veículo e a televisão é um veículo demoníaco. Não quero eu com isto que os jornalistas sejam despedidos ou a nível humano ou assim, mas estejamos com os olhos abertos. Ok? Obrigado.